Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que se renova a cada semana para o nosso progresso, desenvolvimento intelectual e moral, com as bases que o Espiritismo nos oferece para refundirmos nossos valores individuais, nossa filosofia de vida, nosso posicionamento no campo da sociedade, buscando demonstrar a excelência dos ensinamentos espíritas no dia a dia, o contato social junto aos irmãos que caminham conosco no plano físico, que nós possamos realizar sempre o melhor ao nosso alcance, aprofundando o conhecimento espírita e do Evangelho, buscando o entendimento dos teus ensinamentos. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia favoreçam sempre a nossa marcha na Terra e no mundo espiritual. Que assim seja. Muito bem, então, iniciando aí mais uma jornada da segunda-feira, vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis. Nós vamos terminar hoje o versículo 11. Então, estamos estudando o livro de Gênesis de Moisés, capítulo 1, a partir do versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam eles para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, e era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. O versículo 11, que iniciamos o estudo nas duas últimas reuniões, diz o seguinte: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então falta-nos aí os dois últimos trechos do versículo. Cuja semente está nela sobre a terra. Semente da erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E nós aqui já temos dito, e vamos apenas repetir, que nós abordamos esse assunto não do ponto de vista da geologia, da botânica. O nosso foco aqui é o estudo da casa mental, dos planos espirituais internos de cada um de nós, o mundo psíquico. Então, essa semente está nela sobre a terra. Nós
podemos aqui abordar segundo 2 pontos. Podemos aqui fazer uma alusão ao período que passamos no mundo espiritual antes da encarnação, onde nós vamos lá, esse plano espiritual sobre a Terra, certo? Embora nós saibamos que o mundo espiritual interpenetra a Terra, mas para nós é como se estivesse acima. Até em termos de vibração mesmo, falando assim. Então nós podemos aqui trabalhar o assunto dentro desse ponto de vista da nossa preparação no mundo espiritual para a encarnação, em que nós vamos lá fazer os curso de tolerância, curso de paciência, curso das virtudes, da prática do bem, e vamos encarnar e chegar aqui na Terra e encontrar aqueles elementos que já são pacientes, que já são tolerantes, para que no contato social, no convívio, nós fixemos os valores até certo ponto novos para nós. Novos. Por quê? Por que novos? Porque nós ainda não somos os campeões das virtudes, lutamos ainda contra as imperfeições. Então nós estamos buscando sedimentar, estabelecer bem nos terrenos do coração as virtudes, que são aquelas chamadas perfeições, segundo a nomenclatura de Allan Kardec, que nos aproximam de Deus, as virtudes. As paixões nos mantêm presos, de modo geral, certo? Porque a paixão é neutra. Mas como nós somos ainda bastante perfeitos, apegados aos bens deste mundo, então as paixões estão mais voltadas para as questões materiais, as conquistas materiais. O que se relaciona com a vida material de um modo geral. Aí nós podemos, inclusive, incluir questões sentimentais, exageros do ciúme nos relacionamentos, paixão exagerada, paixão exacerbada, e vai levar a um sentimento de posse, e aí nós vamos ter a origem dos dramas que nos atormentam aí no dia a dia, no campo da sociedade. Então essa semente nós vamos dizer assim, temos um contato com ela no plano espiritual, depois de uma existência aqui na Terra, de um modo geral bem complexa, então nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, geralmente após um estágio em regiões de sombra, falando de um modo geral, somos acolhidos no plano espiritual, vamos lá fazer nossas reflexões, rever pontos de vista, posicionamentos, atitudes e ações que tivemos na Terra. Aí nós vamos então começar a estudar, trabalhar no mundo espiritual, fazer curso de paciência, curso de tolerância, curso de perseverança, para nós já começarmos a entrar numa nova dinâmica operacional, e isso vai ser consolidado no plano físico. Aí nós vamos ter no plano físico, vamos lidar com aqueles que, aproveitando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no plano físico, na Terra, quando estamos reencarnados, nós lidamos com o quê? No plano interno, esquecimento do passado. E no plano externo, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas,
a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, de modo geral, nós reencarnamos no mesmo meio, com as mesmas pessoas. Não há uma necessidade de mudança de país, certo? Premente. Não sei quando o grupo familiar, vamos dizer, se espalha por alguns outros países e tal, ou precisamos aprender alguma coisa que naquele país ali o aspecto é mais evidente, então nós reencarnamos lá para aprender. Mas, de modo geral, aprendendo com os espíritos, nós reencarnamos no mesmo meio, com as mesmas pessoas. Então, aí nós vamos então lidar, retornando aqui ao mundo físico, com as mesmas pessoas, a quem prejudicamos, a quem nos prejudicaram, de um modo geral, na maioria das vezes, e também com alguns mais avançados, que vão ser o exemplo dos esboços que nós aprendemos no mundo espiritual. Esboço, porque que ainda não está consolidado é esboço. Então, se nós estamos estudando o Espiritismo, buscando aqui a aprendizagem, mas nós não temos ainda um empenho muito sistematizado na prática, no dia a dia, o Espiritismo para nós ainda é um esboço. No que eu acredito, mais ou menos. Porque as coisas do mundo ainda têm mais prevalência. Ou as imperfeições ainda predominam. Então, o Espiritismo é como se fosse uma erva verde. Nós já fizemos uma fotossíntese, já sabemos sintetizar a luz que Jesus irradia, mas nós ainda produzimos lampejos do bem, lampejos de virtudes, lampejos de ações, simbolizado aqui na erva verde. Mas já é uma sementinha. A erva já produz uma sementinha, entendeu? E já é um fator de alimentação para os mais novos, vamos dizer assim, os iniciantes, os menos escolados, vamos colocar assim. Então, a semente ainda está sendo aprofundada. Mas aqui nós já estamos aqui trabalhando já no campo da árvore. Árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Então, nós aqui já no plano físico já temos uma árvore formada. Nós não somos mais daqueles, pelo que parece, daqueles que estão tendo o primeiro contato com o Espiritismo. Nos parece que nós já estamos em segunda experiência espírita. Então nós já temos uma árvore crescida. Então nós já temos condições de um engajamento mais ativo. Tanto é que nós estamos lidando com reunião mediúnica de esclarecimento, o que não é assunto para neófito. Já há algumas décadas. Então, nós já temos condições de dar passos mais firmes nesse campo aí, nessa terra em expansão, é isso? Nós estamos trabalhando aqui com a expansão dos céus, porque normalmente o que primeiro expande realmente é o campo filosófico, entendimento, para depois haver a transposição disso para a porção seca, o plano da vida, para que haja concretização.
concretização. Então, a concretização é no campo humano. Concretização é no campo humano. Porque quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós já não vamos retornar mais para aquele mesmo piso de onde saímos. Podemos até voltar para a mesma colônia, vamos colocar assim. Mas não vamos voltar para o mesmo piso de trabalho. Nós já vamos ter acrescentado alguma coisa. Então já é mesmo que se trabalhe até no mesmo departamento, mas já é uma experiência maior, um conhecimento maior. Então é outro piso, certo? Outro piso. Piso de ação, com mais, logicamente, mais responsabilidade, consequentemente também maiores expectativas e também um galardão. Mais prazer, né? Mais alegria. Um galardão diferenciado também. Que é o objetivo do progresso. O progresso vai se dando dessa forma. Então, do ponto de vista interno, do ponto de vista da nossa atuação no mundo físico, as pessoas vão buscar na nossa árvore o fruto adequado. Que é sempre uma virtude, uma boa ação. Uma boa ação é sempre fruto de uma virtude. Então, uma boa ação é a exteriorização de uma virtude. É uma virtude concretizada? Ou é a luz materializada? Então, a boa ação, a ação nobre, pensamento, a palavra, atitude e ação, é a luz que está sendo oferecida em forma de pão. Forma de pão. Aí o necessitado vai colher aquele pão, ou o fruto, mesma coisa, e vai ingerir. E a semente vai ficar onde? Na terra do coração. O processo de multiplicação. Crescer e multiplicar-vos. Então, é o processo de transmissão de uma genealogia, vamos dizer assim. Genealogia que começou com Moisés, passou por Jesus. Está conosco hoje aí geração de novas coisas no mundo. Para ver um contágio pelo exemplo. O convite pelo exemplo. E aí as pessoas vão nos imitar. Elas nos imitam. Pessoas que se afinizam conosco nos imitam. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, nosso desafio é deixarmos de ser exemplos para coisas desajustadas e sermos cada vez exemplos mais propositivos de boas coisas. Boas coisas no mundo, certo? E aí, se ficou clara aí a ideia. Então, nós estamos em transição. Assim como a humanidade está em transição, nós também estamos em transição no mundo exterior, no mundo interior. Mas no mundo exterior, nós, até por causa da responsabilidade que nós assumimos adotando o Espiritismo, nós temos que silenciar o homem velho e manifestar o homem novo. É o que o Chico falava assim na linguagem dele, mesmo que a gente esteja por dentro sofrendo, mas vamos sorrir para o povo. Certo?
Por dentro você está querendo explodir lá, mas para o povo, para quem observa, nós vamos oferecer outra coisa. Nós estamos em transição, certo? Por isso que a gente entra em ebulição, vamos colocar assim. Efervescência interna. Porque estamos em transição. Mas nós já temos condições de silenciar aquele homem velho e apresentar uma nova condição. Sim. Porque isso é fator de fixação também, nem hipocrisia não. Fator de fixação de uma nova realidade. Assim que a gente vai habituando a novas coisas. Mas até que a gente consolide, então nós ainda vamos apresentar a transição de etapas aí. Tá claro? E assim foi. Então, por quê? E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dá fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então é o processo de multiplicação, reprodução, concretização da luz na terra, porque o primeiro mandamento é: haja luz. Então, quando a árvore está crescida e a árvore oferece o fruto, houve luz, do ponto de vista espiritual. Porque a árvore verdadeira, quem que é a árvore verdadeira? Quem que é a videira e a oliveira verdadeira? E não dizer que eu sou a videira verdadeira? Então ele é a árvore. O que ele está dizendo para nós? Que cada um de nós é uma árvore. A árvore cresce em função da luz do sol, do luminar maior, que vamos estudar aqui. Então, se Jesus é árvore, lógico que o sol não é a estrela que nós conhecemos. Só é Deus. Certo? O sol maior é Deus, tanto que os egípcios adoravam o Ra, o sol, Deus Sol. Os romanos também adoravam o Deus Sol Invictus. Somente no 3º século. Deus Sol Invictus, certo? O imperador Aureliano tentou sobrepor o culto ao Deus Sol Invicto aos deuses romanos, ele colocou acima, mas não colou. Que na prática era uma transição para o monoteísmo. Percebendo? Acima dos deuses tem o Sol Invictus. Acima de todos os deuses. Isso abriu campo depois para o Constantino. O Constantino, então, consolidou o cristianismo, mas os passos iniciais foram ali no 3º século com o Aureliano, que implementou o culto do Deus Sol Invictus, que abriu, porque ele estabeleceu a data de celebração 25 de dezembro, a data lá do solstício lá e tal. Então, depois, em poucas décadas à frente, Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado e adotou o dia 25 de dezembro para comemorar o aniversário de Jesus. Então, aí nós já vemos aí toda uma simbologia transitando. O Sol, Jesus, luminar maior, certo? Então, se Jesus é a árvore, o sol é Deus, mas para nós o sol é Jesus, o divino sol
das almas. Por que foi que ele disse para nós? Eu sou a luz que vinha ao mundo. Então a luz tem uma expressão concreta, observável, para que nós então também sejamos luminares aqui na Terra para os que se encontram na sombra. Então nós temos condições de irradiar uma luminosidade. Embora esse sol que nos caracteriza vai ter mais manchas solares do que, digamos assim, radiação luminosa, mas nós já temos ali nós já entramos aí nessa genealogia fomos enxertados na árvore, certo? Fomos enxertados aqui na terra, lá no tronco do zambujeiro. Nós que já poderíamos ser oliveira, não quisemos ser oliveira, viemos para a terra, fomos enxertados no zambujeiro, que é a oliveira brava, utilizando aqui a linguagem do Paulo. Porque depois nós somos, de novo, reenxertados na oliveira, quando Jesus aqui esteve. Reciclagem, certo? Agora parece que pegou. Não parece que pegou? Portanto, nós estamos aqui estudando esse assunto. Reunião mediúnica. Então, pegou. Então, nós temos que consolidar, de fato, e manter, certo? Senão pode cortar de novo, né? Senão pode ser, o galho vai ser cortado e vai ser reenxertado lá no zambujeiro de um outro mundo. Reciclagem. Entendeu? O melhor no pior. Jesus também foi enxertado aqui, né? Na terra. De lá para cá ele foi enxertado. E daqui para lá nós, de novo, vamos ver se pega. Nós costuma pegar, certo? Porque aqui nós sabemos que teve uma turma aqui que viu Jesus, tem uns que devem ter jogado pedra na cruz, outros que dado Barrabás, entendeu? Mas de qualquer forma tivemos um contato lá com Jesus, certo? Outros espionando. Tem uns que espionavam Jesus, tem um aí que espionava Jesus, certo? Quem será? Aí... Saltou. Hein? Saltou. Custou, né? Levou mais de 1000 anos aí, uns 1700 anos aí, mais ou menos, 1800 anos. Para virar a chave. Para virar a chave lá na senzala. A evolução é lenta mesmo. Então é isso aí. Então, e assim foi. Então, e disse Deus, e assim foi. Então, nós estamos falando aqui de um ciclo de evolução, um ciclo lento de evolução. Erva verde, os primeiros lampejos, a árvore já é... Aqui é o seguinte, todos nós já éramos árvores, tá? Produzia segundo uma natureza... nós estamos fazendo uma enxertia, mudando a natureza da árvore. Mudando a natureza da árvore, tá? Aí começa pelos lampejos, a erva e tal. Tudo aqui é um símbolo. Versículo 12. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, se houve um mandamento e disse Deus, produza a erva verde, o movimento da obediência, então, consolidou. Então, e disse Deus, representa para nós o mandamento. E disse Deus. Então, é o ensinamento que vai chegando de acordo com
aprendizagem. Aprendemos, então chega mais ensinamento. O tom aqui do imperativo para definir que é um determinismo divino. Determinismo divino. Importante. E a terra produziu erva. Então, então vai haver nós vamos aqui rever os pontos aqui, ó. Nós não vamos demorar muito neles não. E a terra produziu a erva verde para a alimentação. Vamos lembrar que a erva verde, o capim serve de alimento para o gado. Então nós estamos falando aqui de ensinamentos embrionários, esboços, para os novos, para os iniciantes. Então, a nossa árvore, tem condições de oferecer tanto fruto já maduro, sazonado, bem elaborado, para quem já tem uma exigência maior, tanto lá um brotinho de erva para quem está começando. Então, é o que acontece, por exemplo, com o palestrante espírita, que é evangelizador. Para os crianças, ele vai falar de um jeito. Na palestra, ele vai falar de outro. Então, é saber, a árvore define a capacidade de atendimento do faminto de toda a natureza. Desde o incipiente, o iniciante, até o mais graduado. Vamos colocar assim. O que já exige ali até para quem precisa do leite, está na infância, para quem já alimenta de carne, lembrando de pau, banana de pau. Erva dando semente, mas a erva já tem ali uma semente. Pega o capinzinho que a gente já tem uma sementinha lá no capim, certo? O capim dá uma sementinha dele lá. Ele vai se alastrando. Erva dando semente conforme a sua espécie. Mesmo a erva ali no plano desse iniciante, vai ter uma diversidade de caracteres ali, iniciante, que a erva vai ter também vai ser adequada ali para cada um, conforme a necessidade. Erva e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus e era bom. O Deus interno, aí é o Deus individual. Então cada um de nós vai elaborando o processo da transformação moral, da domínio das inclinações más, da transformação dos instintos em virtudes, e nós vamos vendo que era bom, de que maneira? Pelo equilíbrio, pela harmonia. Nós já vamos sentindo no mundo interior. Esse é o sinal que é bom. Quando nós temos menos conflitos no plano interior, temos uma relativa estabilidade emocional, poucas coisas vão abalar, certo? Então, viu Deus que era bom. Porque esse é o que representa para nós a prática do Espiritismo. Tem que haver uma consolidação do mundo interior. Então, o indício é que, mesmo sendo imperfeitos, nós vamos começando a nos sentir melhor, conseguimos conviver conosco de forma melhor, entendeu? Porque tem gente que não consegue conviver consigo mesmo, não tem? Tem que estar sempre saindo, fazendo alguma coisa.
É como se fosse uma fuga de dentro de si. Então, Um vídeo é a pandemia do Covid, né? Quando as pessoas foram obrigadas a Sim. ficar sim. dentro de casa. Então, o sinal de que o Deus interno vai homologar que é bom é a transformação interna. É o único parâmetro. Nós não vamos ver que era bom porque nós vamos ficar bem de vida. Não. Tem mais dinheiro, tem status. Não, nós vamos perceber que é bom por quê? Porque nós vamos ter menos conflito. Começar a agir conforme o que já sabe, né? Mais resignação, mais paciência, mais aceitação. Conformação com o que se tem, buscar melhorar, evidentemente. Mas a conformação, sem aquela ambição desmedida, cobiça, desvairada. Ciúme. Ciúme é complicação. Sobre todos os aspectos, ciúme é complicação. Então, são aí os pontos que definem que nós vamos vendo que é bom, é essa constatação. E foi à tarde, versículo 13, e foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. Aqui nós até temos aqui aquela trilogia do 1, 2 e 3, página 5. Um, 2 e 3, né? O 3, o 1. Oi? Eu te dei na semana passada, né? Ontem, semana passada. Eu te peço, depois você me devolve, que pode faltar para alguém, tá? Você me devolve. Então, o 1 define o quê? Chegada da luz, que é o ensinamento. Ou, também, o 1 representa o estadia no mundo espiritual. 1. O 2, reencarnação. Plano das águas. Aqui na água nós já fizemos a separação das águas, a luz. Então nós recebemos o ensinamento, é o número 1. Ensinamento. Enquanto nós não colocamos em prática, ele é esboço. Ele é um dístico bonito que nós temos assim, certo? Fora da caridade não há salvação. Sim. Muito bonito. Mas se eu no dia a dia eu não sou caridoso, pratico a caridade não é a caridade de dar uma esmola, de dar um agasalho, dar um alimento, não. É a caridade da tolerância, da paciência e vai por aí. Porque essa caridade aí é a caridade que nos transforma. Certo? É. Nos transforma. Quanto mais eu desenvolvo virtudes, mais caridoso eu sou. Aí eu vou ter um impulso de ajudar alguém, materialmente, por exemplo, e vou saber se convém ou não ajudar naquele momento. Estiver na dinâmica da virtude. Tem um momento que você vai, tem um momento que você não vai ajudar. Certo? Então essa é a caridade que transforma, a caridade para o indivíduo. Amar a si mesmo. Então amar a si mesmo não é atender os caprichos, os desejos que a pessoa tem, não. Tem gente que pensa que é por aí. Não, você tem que se amar, você tem que ser feliz, se dar as coisas. O amar a si mesmo, se estiver mais profundo, é você praticar a virtude. Porque você ama, certo? É só complicando. Porque cada virtude é como se fosse
decomposição da luz do amor para cada necessitado. Lembrei de uma frase aqui que a gente vai ler hoje, no Fonte Viva. O Mano fala assim, tem tanto a ver com o que está falando aqui agora. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Sim, Né? exatamente. Porque é isso que transforma. Então, o 2 é o momento da concretização, do materializar o 1, que é o ensinamento, no plano das águas, da reencarnação. No caso nós do Espírito, combatendo as más inclinações, que são as águas complexas, né? Nós já vislumbramos aqui as águas, não já? E fez Deus separação entre águas e águas, não foi? Não vimos isso? Deus interno, você já sabe identificar que é virtude, que é paixão. A água simboliza sentimento. Então, a água da vida é o amor. Mas o amor está presente sempre. Nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Há pessoas que despendem o amor com coisas, animais e plantas. Então o amor está presente, só que ele está mal conduzido. Ele está conduzido para si mesmo apenas, ou para os seus. Então ele ainda não abrange o campo do mundo. Abrange o campo do mundo. Então as pessoas que não conseguem ver nos outros irmãos, ver seus adversários, ou ver inimigos, ou ver seres que são aberração, porque sempre tem uma configuração diferente. Então são pessoas que não amam, são pessoas que odeiam. Só amam os iguais. Os que não são iguais são os excluídos, que são os odiados. Então, é o problema do mundo. Exclusivismo e tal. Então, o segredo para a gente sair dessa marra é ser virtuoso. Pegar ali as bem-aventuranças ali, começar a praticar cada uma daquelas virtudes ali. Sempre lembrando delas ali. Então, esse aí do estadia no mundo espiritual, antes de retornar para a Terra, quando eu retorno para a Terra no plano físico, esse é tarde. Foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. É tarde, certo? Eu realizei uma aprendizagem, então eu renasço. Eu venho aqui para a Terra amanhã. Toda manhã. E à noite é complicação, porque a noite é sombra. Noite é sombra. Mas mesmo na sombra, na noite, que nós aqui criamos a sombra, que é a imperfeição. Certo? Entendeu ou não? A sombra é por nossa conta. Mas mesmo na sombra, Deus colocou um luminar. A lua aqui, nós vamos estudar aqui. Então, mesmo na sofrimento, na dor, tem a misericórdia presente. Está lá presente de alguma maneira. Então, quando termina essa existência, eu retorno para o mundo espiritual, então 1 mais 2 é 3. É o ensinamento, mais o 2, né? O 2 é o plano formador, né? Razão e sentimento. Razão e sentimento. Eu vou aplicar razão e sentimento para... Eu recebi o ensinamento, a razão gostou daquele ensinamento, eu venho para a Terra,
que na Terra eu vou aplicar a razão e o sentimento para consolidar aquele novo ensinamento. Consolidei, desencarnei, retorno não mais para o 1, é para o 3. Mesmo estando na mesma colônia, no mesmo departamento, mas é 3, porque eu estou levando uma aprendizagem somatória. Porque o 1 era um diploma. Eu recebi um diploma lá de paciente, lá no mundo espiritual. Certo? Teve uma existência aí que o meu apelido era pavio curto. Entendeu? Lá no 3º século lá. Então, aí eu fui lá para o mundo espiritual, aí eu recebi um diploma de paciência, fiz um curso de paciência. Entendeu? Já tem mais de 1.700 anos, menino. Você já passou, já. Entendeu? Aí Ele já está aprendendo, paciência. não pode confundir energia com pavio curto, tá? Quer dizer, a pessoa confunde. O educador lá é enérgico, e aí você tem pavio curto, é nervoso. Não, ele é enérgico. Sim. Você vai fazer o que com um aluno rebelde? Jesus lá no templo, cheio de vendilhão, vendendo tudo que é bugiganga lá dentro. Aí ele, não, meus irmãozinhos, você não pode ficar aí não, aqui não é... Não, beleza, ótimo. Vai dar certo? Não. Chicote aí. Ele estava nervoso? Não. Estava irritado? Não. Só enérgico. Mas alguém podia achar que estava. Tem muita gente que pensa que é, mas Então, as pessoas acham que Jesus... Então a gente não pode julgar pela aparência. Pela ação. Não pode julgar pela Porque aparência. se Jesus ficou nervoso ali, Isso. ele ainda não tinha... Emmanuel fala que Paulo era áspero, era grosso, era rude. Estampa exterior, gente. Algum coração era? Não. Claro que não. Tá certo. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas o pavio curto durou até na infância. Na infância eu era difícil, viu? Ai, meu Deus do céu. Então, tarde, manhã, noite, à noite aí, nós podemos até não lidar mais com a nossa noite pessoal, certo? Mas nós vamos lidar com ser chamado a ajudar os que estão na noite. No desespero, buscando aí suicídio, drogas e vai por aí, certo? Na noite do egoísmo, dando expansão ao egoísmo e vaidade, cobiça. Então, o dia 3º simboliza, então, que eu concretizei, certo? 1, ensinamento. 2, razão e sentimento. A razão e o sentimento concretizaram. O resultado é o 3. Aí esse 3 eu retorno para o mundo espiritual. Eu vou ter que aprender outras coisas lá, mesmo estando no mesmo departamento, na mesma colônia, eu vou aprender outras coisas. Certo? O elemento pode estar até lá no mesmo posto. Lá, vamos colocar assim. Mas interiormente, ele vai ter mais poder de ação. Certo? O que significa isso? Ele vai captar os pensamentos das pessoas que estão ali. Vai ter um contato pessoal, íntimo, com os superiores, invisíveis para os outros. Tá? Uma condição interna. Sem alarde, sem fazer propaganda, entendeu? Logicamente que aí vai ter um nível de vida interior muito diferente do comum ali, que está nas colônias ali, circulando ali, certo?
vai poder acessar arquivo, até o arquivo mental daquele irmão, meu passado, certo? Sem ficar consultando ficha. Estou dando aqui só um exemplo que pode acontecer com projetasse outra esfera, assim, em questão de segundo. Ali. São os poderes do Espírito, que nós aí estamos longe de imaginar. Aqui a gente vê uma coisa bastante interessante, não é isso? Vejam só. Aqui é o dia terceiro, certo? Teve fotossíntese. Foi gerada a erva verde, árvore, fotossíntese, não é isso? Significa que tinha luz, não é? Mas a luz só foi criada no quarto dia. Olha o versículo 14. Haja luminares na expansão do céu. Então a luz só foi criada no quarto dia. Então é óbvio que aqui Moisés não está falando sobre geologia, astrofísica. Porque já tinha luz, já houve fotossíntese, erva verde, árvore, tudo depende da fotossíntese para germinar e crescer, certo? Então, qual que é a diferença aqui? Aqui, como nós estamos trabalhando com a casa mental, o haja luminária na expansão dos céus é o momento de consciência da origem da luz. É tomar consciência da origem da luz, porque nós todos somos bafejados pela luz divina. O princípio inteligente é bafejado pela luz divina. Não é isso? Ou não é? O princípio inteligente não é bafejado pela luz divina? Ou não é? Acalentado pela luz divina? Não é? Mas quando é que ele vai ter consciência disso? Bilhões de anos lá na frente, quando ele chegar na fase da humanidade. Aqui na Terra, vem Moisés. Falar sobre a luz divina. Depois vem Jesus, eu sou a luz que vinha ao mundo. Quantos bilhões de anos de evolução do princípio inteligente até chegar aí para tomar consciência de que tem luminar no céu? Vocês sabiam? Nós estamos falando de estado de espírito aí, de conscientização, certo? Do ponto de vista da Terra, do ponto de vista da formação do sistema solar, o primeiro corpo celeste que se forma num sistema planetário iniciante é a estrela. Primeiro, os outros já estão ali formados, mas vão desenvolver ainda. O Sol não, ele já nasce pleno lá. É o primeiro. Estrela central, certo? Primeiro. Então a Terra, quando a Terra se formou, foi se formando, parece que com 20 milhões de anos já tinha planetas formados já no sistema solar. Tinha para lá de 30. E foram se chocando. E a Terra mesmo foi formar. A Terra representa uma colisão de dois, chamado Teia, com a Terra, e gerou os escombros que formaram a Lua. Tal. Então, quando a vida surgiu aqui na Terra, já tinha Sol já formado. Os vapores dissiparam da atmosfera, que apareceu o Sol, já tinha Sol, então não era visto, certo? Acontece conosco, nós estamos evoluindo aí, já tem Sol, infinitos sóis espirituais,
Nós só vamos ter notícia disso na faixa da humanidade, da humanização, pensamento contínuo, razão, consciência desperta, aí que nós... Mas hoje, nós já temos certeza que Jesus é o sol das almas? Certo? Já temos certeza? Tem gente que fica meio na dúvida, não tem? Perceberam o que nós estamos querendo dizer? Porque tem luminares e todo aquele que se destaca aí no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo do pensamento, é um luminar. Está projetando luz aí de uma certa natureza. Mas a luz efetiva, a luz que é a luz divina de fato, que na Terra o maior representante dela é Jesus. Tipo mais perfeito. Que é a mais perfeita imagem do Deus invisível. Lembrando de Paulo. Mais perfeita imagem do Deus invisível. Os outros aí vão lançando lusco-fusco, luz que engana, pseudo-luz, luz que é treva. Por isso que Jesus diz lá em Lucas, acho que é 1,35, cuida para que a luz que em ti há não seja trevas. A luz intelectual, a luz do conhecimento. Pode ser treva, pode levar muitos ao sofrimento. Aí você está gerando a noite. Você vai ter que soerguer esses irmãos depois aí de alguma maneira. Bom, então aí nós semana que vem continuamos aí nesse assunto. No âmbito do versículo 13 e do 14. E vamos em frente.